Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. 3:8. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Achou? Amém. Diz assim, Paulo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, esse presente, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Quando Paulo se refere a mim, o mínimo, irmãos, ele não está falando de caráter ou de pecado. Quando Paulo fala a mim, o mínimo, ele não está falando que ele tinha menos conhecimento ou menos capacidade do que os outros. Quando Paulo fala a mim, o mínimo, ele está falando eu, aquele que menos merecia. Ele não estava se diminuindo porque ele tinha ou porque ele não tinha. Ele tinha um entendimento da graça, da amplitude da graça. Amém? Porque ele era um perseguidor. Porque ele por muito tempo resistiu. Tanto que Jesus diz, olha, dura para ti recalcitrar contra os... Irmãos, Deus já estava chamando ele antes. Em Damasco o Senhor apareceu para ele. Mas o Senhor já vinha chamando ele antes. Dura para ti, Paulo, recalcitrar, Saulo, contra os aguilhões. Então ele entendia isso, irmãos. Ele fala a mim o mínimo. Eu que não merecia, Deus me deu a graça de pregar através do Evangelho, através da cruz, da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O bom morre pelo mal. O que é a justiça de Deus? Tu não tem como pagar, eu pago. O que é a justiça de Deus? Tu ainda não entende, eu entendo por ti por enquanto. O que é a justiça de Deus? Tu não consegue orar, eu vou orar por ti. O que é a justiça de Deus? Tu não tem como vir, eu vou te buscar. Isso é a justiça de Deus, irmão. O bom se colocando pelo ruim. Isso é a justiça de Deus. Isso são as riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o papel da igreja. O propósito eterno de Deus, irmãos, é manifestar o noivo e a noiva. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma adjuntora, auxiliadora, que esteja como que diante dele, servindo ele, auxiliando, ajudando, mas uma auxiliadora que seja. Mais alguém consegue ver o noivo e a noiva nessa passagem? Mais alguém consegue ver o Cristo e a sua igreja nessa passagem? Irmãos, tudo foi anunciado antes do fim. A vez que Cristo é o segundo Adão. Cristo é o segundo Adão. Quem é a segunda Eva? Se tem o segundo Adão, tem a segunda Eva. Essa veio fresca agora, irmãos do céu. A igreja.
O eterno propósito de Deus sempre foi revelar o noivo e a noiva através do Evangelho. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que é incompreensível? Porque ela não é explicada, ela é experimentada. As riquezas de Cristo, elas são experimentadas. É o que ele não falou. Elas são forjadas, elas são moldadas. É vinho sendo colocado dentro de vaso, de odres transformados. Talvez você precisa parar de querer entender Deus e experimentar Deus. Aleluia. Talvez você precisa parar de falar de amor e viver amor. Parar de falar de misericórdia e viver misericórdia. Parar de falar de cura e viver a cura. Parar de falar de perdão e viver o perdão. Irmãos, nós não fomos chamados para substituir Deus. Nós somos chamados para representar Deus. Quem fala dessas coisas é Ele. Nós manifestamos essas coisas. É Deus que fala de cura, é Deus que fala de pecado, é Deus que fala de consciência, é Deus que fala dessas coisas. Ele fala e os que ouvem manifestam. As riquezas insondáveis de Cristo, a qual Paulo fala nesse mesmo livro no capítulo 1, onde nós recebemos nas regiões celestiais. Bênçãos. As pessoas, sabe aquelas pessoas que vão na igreja atrás de bênção? Elas vão atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção. E Deus abençoa ou não abençoa? Só que elas estão debaixo da misericórdia de Deus. Aqueles que estão debaixo do propósito de Deus, presta atenção. As bênçãos vêm até ele. Não é a promessa para Abraão, não foi a promessa para Josué? Tenha bom ânimo. Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Depois de todo o processo na vida dele, 14 anos sem o pai falar com ele, Deus fala: Abraão, anda nos meus caminhos e ser perfeito. Quer ser perfeito? Anda com o Senhor. Anda no Senhor. Abraão, as bênçãos correrão atrás de ti. Quando Abraão correu atrás da bênção, irmão, o que ele fez? Ismael. Deus aparece depois de 14 anos e diz: Abraão, anda nos meus caminhos e ser perfeito. E a bênção vai vir até ti. Isaac. Amém? Amém? Vamos continuar lendo, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Qual é o mistério que estava oculto em Deus? O Filho, dentro do Pai, a palavra, estava oculto. Para que agora, diz Paulo, pela... O que está escrito aí? Demonstrar pela igreja a multiforme. Tem gente que acha que Deus é uniforme. Irmãos, Deus não é uniforme. Deus é multiforme. Às vezes tu transforma Deus em uniforme. Ah, Deus já usa marlitos, ela não vai mais me usar. Deus já usa o pastor para pregar, imagina se ele vai me usar. É porque para ti Deus é uniforme. Só tem uma forma de demonstrar sabedoria. Irmãos, Deus é multiforme. Amém. Façamos a nossa imagem e a nossa... Deus é multiforme, a igreja é multiforme.
A noiva é a semelhança do noivo. Os filhos são a semelhança do pai. Então Paulo diz, olha, para que agora, presta atenção, porque a vontade de Deus é que a igreja, a noiva, manifeste o mistério, o filho, o noivo, o amado. E nós vamos entender aqui para que a igreja tem que se manifestar, irmãos. É por isso que tem que buscar o reino e a justiça. O quebra-cabeça vai se fechando. Por que eu tenho que buscar o reino e a justiça? Por que a igreja tem que buscar o reino e a justiça? Porque ela precisa se manifestar para alguém. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos homens. É isso? Não. Conhecida dos principados e potestade nos céus. Sabe quem é que tem que nos conhecer, irmãos? É o reino das trevas. Irmãos, a igreja não vem desfazer as obras do diabo. Quem desfez as obras do diabo foi o Senhor. Nós viemos manifestar o que Ele fez. E nós nos esquecemos. Às vezes queremos nos comportar como aqueles que têm que desfazer as obras do diabo. Não, Jesus, o noivo, já desfez. Ele se foi enviado para desfazer as obras do diabo. E a igreja foi enviada para revelar esse mistério, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém, irmãos? A igreja foi enviada para dizer em nome de Jesus: já que não temos ouro e nem prata para dar esmola, levanta e anda. Não temos nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, quem é que oprimia aquelas vidas? Não era o diabo? Quem foi que desfez as obras do diabo? Jesus na cruz. Pedro e João só estavam manifestando. Eles só estavam fazendo o que era o papel deles como igreja. Por que havia aquela divisão na nação? Obra do diabo. Jesus vem e desfaz as obras do diabo. Ele começa a trazer todo mundo para em volta da mesa dele. Amém? E os discípulos depois, a igreja, irmãos, manifestavam aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles contemplaram. É por isso que eles estavam juntos todos os dias. Amém? Eu ia perguntar, será que nós vamos? Não, irmão, nós vamos. Eu creio que nós vamos fazer conhecido dos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, vamos começar por Indaial. Glória a Deus. Vamos começar por Indaial. Até onde vai? Não sei. Quem quer ser usado por Deus? Sabe quem é que Deus usa, irmãos? Sabe quem é que Deus usa para cumprir essas coisas? Quem não sabe. Porque quem sabe usa Deus. A matéria-prima para Deus te usar é tu não saber fazer. Porque quem sabe fazer usa Deus. Senhor, em teu nome nós curamos, profetizamos, fizemos tantas coisas. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis. E tu vai dizer, sim, é pessoas que profetizavam, curavam e estavam em pecado. E tu não está em pecado? De vez em quando? Nunca tivesse? Apartai-vos de mim, vós
porque eu nunca vos conheci. Amém. Nunca vos conheci. Irmãos, a palavra conheci na Bíblia está atrelada ao que mesmo? Intimidade, relação sexual, coito. E Adão conheceu sua mulher e gerou um filho. E Abraão conheceu sua mulher e gerou um filho. E Davi conheceu e gerou um filho. Pessoas que sabem fazer e fazem. E usam Deus. Usam Deus. Para a sua fama, para o seu ego, para as suas preferências, para as suas motivações, para a sua religião. Pessoas que nunca se permitiram ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade gera algo. Sabe, quando Deus queria operar milagre, Ele usava as estéreos, sim ou não? Agora, quando Ele quis gerar o Filho, quando Ele quis gerar a graça, quem é que Ele usou? Uma virgem. Por que virgem? Porque ela era pura? Não, porque ela não sabia como fazer. O anjo falou, tu vai gerar. Ela falou, mas como se eu nunca fiz isso? Eu nem sei como é que se faz isso. E o anjo diz, não, quem vai gerar vai ser Deus. É por isso que o Pai te escolheu, é por isso que Deus achou graça aos teus olhos, porque tu não sabe como fazer. É Ele que vai fazer em ti. Amém, irmãos? Não saber fazer não deve nos assustar. Isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar. É claro que nós devemos nos preparar. Por experiência própria, irmão. Se preparar é uma coisa, saber como fazer é outra. Até hoje eu não sei como fazer. Cada dia é uma experiência diferente. Eu costumo dizer para os irmãos, eles estão prontos? Irmão, nós nunca vamos estar prontos. Deus nunca chamou ninguém que estivesse pronto. Abraão estava pronto quando foi chamado, irmãos. Noé. Davi estava pronto quando foi chamado, irmãos. E Gideão estava pronto. Paulo estava pronto quando foi chamado, irmãos. Ficou 14 anos isolado, aprendendo. Os 12 estavam prontos quando foram chamados. Ficaram 3 anos e meio. Lembra, irmãos, eles já foram enviados, expulsaram o demônio, lembra? Jesus falou, vai, não pare em lugar nenhum. Por que não parar? Não dar atenção pelas pessoas? Não. Não perder o foco do que estava indo fazer. Jesus falou, vamos, não parem. Façam o que tem que fazer, que nada distraia vocês pelo caminho. Irmãos, nós não podemos parar. Nós estamos pelo caminho, o Senhor nos deu algo. Para esta congregação individual, Ele deu algo. Ele deu. E a gente acaba parando pelo caminho, ouvindo opiniões, parando para descansar, para tomar água. Ele falou, não para, vai. Façam o que tem que fazer. Fizeram umas coisas, deixaram outras. Alguém chegou, Senhor, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. E Jesus diz, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Jesus estava de saco cheio com eles, irmãos, claro que não. Até quando estarei com vocês? Até quando vocês precisarem. O que Jesus queria mostrar, irmãos, é que Ele precisa estar conosco. Que nós precisamos entender o que Ele quer. Amém? Lê como eu falei. Glória a Deus. Revelar o mistério para os principados e potestades nos irmãos, e não só demônios, anjos também. Anjos também. Porque anjo não tem revelação. Anjo tem revelação? Tem? Não. Anjo não tem espírito?
Eles são espíritos ministradores, mas eles não têm o Espírito de Deus como nós temos. Eles não sabiam do mistério. Amém? Amém, irmãos? Versículo 12. 11. Tudo isso é segundo. A palavra segundo é através. Sim? O segundo aqui não é posição. É segundo. Através do eterno propósito. Que fez em Cristo nosso Senhor. Pelo qual, diz Paulo, nós temos ousadia, coragem e acesso com confiança através da nossa fé nele. Versículo 13. Portanto, meus amados, eu vos peço que vocês não desfaleçam, não chorem, não desanimem, não fiquem com pena das minhas tribulações por vocês, que são a vossa glória. Nós precisamos entender o eterno propósito de Deus. As pessoas que ainda ficam com pena das suas tribulações, das suas privações. As tribulações que Paulo relata aqui não é a luta contra o pecado, irmãos. Sabe de onde que ele ditou essa carta? Da onde que ele ditou essa carta? No ano 61. De dentro de uma prisão romana. Então Paulo diz, olha, mediante a esse propósito eterno de Deus, eu peço que vocês não parem. A glória de vocês é que eu estou preso. Estou passando pelo processo. E o propósito, sim, está se manifestando. Irmãos, o livro de Atos, que é o livro que conta a história desses irmãos amados, diz que Paulo, enquanto esteve preso, na sua primeira prisão domiciliar, a guarda de elite se converteu ao Senhor. A guarda pretoriana, a guarda romana, aqueles que estavam cuidando de Paulo para que ele não fugisse da sua prisão domiciliar, ali em Atos diz que era permitido que os irmãos visitassem Paulo, sim ou não? Os irmãos vinham visitar Paulo, irmãos, aqueles guardas lá. E eu creio que Paulo pregando e ministrando e escrevendo epístola, preso e falando de amor. Amém. Preso e falando de poder. Preso e falando de um Deus que liberta. Preso e falando de alegria, e aqueles presos prendendo ele lá, sendo tocados por aquele poder, pelas riquezas incompreensíveis de Cristo. Glória a Deus. Ouvindo Paulo dizer, olha, eu posso estar preso, mas o Evangelho não está preso. E aqueles homens se convertendo, irmãos, segundo o propósito eterno de Deus. E o inferno, irmãos, contemplando o mistério de Deus oculto pelos séculos. Por séculos e séculos, irmãos, o mistério estava escondido. Homens iam se levantando e caindo, se levantando e caindo, se levantando e caindo. E talvez o diabo dava risada. Até vir um noivo com a sua noiva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem um propósito através de nós. O que fala em Romanos, versículo 8, capítulo 8, 26, se quiser abrir. Todas as coisas contribuem juntamente, trabalham junto. Todas as coisas trabalham junto. Para quê? Para o bem daqueles
que ama a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é para o bem-estar, irmãos. Não é para o bem-estar. É para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. De fazer conhecido para principados e potestades o mistério de Deus, o noivo e a sua noiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre Isaías capítulo 46. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Versículo 8 diz assim: lembrai-vos. Muitos de nós já esquecemos. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Prevaricadores são aqueles que abandonam. Amém? Prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, das coisas que tu já contemplaste, das coisas desde a antiguidade. Lembrai que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro parecido comigo, semelhante a mim. Versículo 10. Por que ele é diferente? Porque eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém, irmãos? Ele diz, o meu conselho é firme, está estabelecido e eu não mudarei. Amém. É por isso que Paulo escreve em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Irmãos, Paulo está escrevendo uma carta, Paulo está escrevendo o ensino, daqui a pouco ele para e adora a Deus. E o irmão lá escreve. Leia Romanos. É verdade. Ele vai falando de graça aos gentios, até o capítulo 8, no capítulo 9, 10 e 11, ele começa a falar da eleição aos judeus, da misericórdia, Deus encerrou todos, e ele acaba no versículo 32 do capítulo 11 de Romanos, dizendo, olha, Deus endureceu o coração dos judeus, colocou todo mundo debaixo do pecado. Ele decidiu, botou todo mundo debaixo do pecado, para que com todo mundo ele usasse de misericórdia. Para quê? Para que os principados e potestades conhecessem o amor dele. E aí no versículo 33 ele começa a adorar o Senhor. Ó profundidade das riquezas, quão insondáveis, tão inacessíveis, Senhor, são os teus caminhos, os teus pensamentos. Quem, pois, diz Paulo, quem, pois, foi o teu conselheiro? Quem foi que te aconselhou para que tu possas retribuir? Porque dele, origem, para ele, processo. Porque dele, por ele, processo. Dele, por ele e para ele, destino. São todas as? Porque dele, por ele, através dele e para ele, destino. São todas as coisas. Amém, irmãos? Nós somos dele. Porque dele, nós somos dele. Será através dele. E nós retornaremos
para Ele. Amém. Amém? Isso já está anunciado, irmãos. Glória a Deus. O salmista diz que, não lembro o salmo agora, também tem 150. Mas um dos 150 salmos diz que antes de que qualquer coisa existisse, qualquer osso se formasse, Deus já tinha escrito sobre mim, sobre ti, no seu livro. Amém? Amém. E tem um processo. E nesse processo tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus permite. Irmãos, as coisas que Deus faz dá certo. Sabe as coisas que dá errado no processo? É eu e tu que fizemos. E Deus permite. Por quê, pastor? Eu não sei, irmãos. Porque o conselho do Senhor é inacessível, é inescrutável. Algumas coisas nós entenderemos, outras nunca entenderemos. O que nós precisamos entender é que quando nós ouvimos, dá certo. Quando nós paramos de ouvir, dá errado. Amém, irmãos? Que anuncie. E ele fala: toda a minha vontade eu farei. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus não improvisa. Deus não improvisa. Deus não... Eu sei que tu já ouviu, mas vai ouvir de novo. Quando Deus fala a Moisés: vou matar, e depois volta atrás, irmãos, ele não estava improvisando. Era isso que ele queria fazer. Era isso que ele queria fazer. Ele já tinha anunciado: a lei e os profetas testificam de mim. A lei tinha que vir. É assim que tu consegues contemplar o Senhor. Então, se Deus não improvisa, se toda a sua vontade vai ser manifesta, irmãos, qual é a parte que nos cabe no livre-arbítrio? Fazer parte ou ficar de fora? Fazer parte dessa vontade ou ficar de fora? Porque ela vai se cumprir. A nossa parte é perseverar até o fim, ou esfriar, como a maioria vai esfriar, porque vai acontecer, já está profetizado. Primeiro foi profetizado, depois vai acontecer no processo. O amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a facilidade. O que nos leva a pecar se não a facilidade? Não é a facilidade? É a facilidade, é a acessibilidade, irmãos. Por isso que Deus colocou a árvore onde? No meio do jardim. De qualquer lugar que eles estavam, eles contemplavam a possibilidade de pecar. Porque era um propósito eterno, amém? Tinha que ter o primeiro Adão e a primeira Eva, para ter o segundo Adão e a segunda Eva. Entenda o que eu vou falar. Os primeiros estragaram para que o segundo viesse e consertasse. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amém. Irmãos, o que Deus fez em Adão e Eva foi glória. Agora o que Deus faz em Cristo, a sua igreja, é muito mais glória. Porque o Senhor já anunciou antes que tudo acontecesse. Glória a Deus, aleluia. Ficaremos de fora ou participaremos disso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então tem coisas que Deus faz e tem coisas que Ele permite que eu e tu façamos. Tu já ouviu? O propósito era Isaac. Deus falou: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Mas no processo, ele ouviu a mulher. Enquanto ouve a mulher, no sentido não que seja a mulher é a culpada, entenda, irmão. Ele ouviu a voz da terra. É isso que a palavra quer falar. Ah, a gente não deve ouvir as nossas mulheres? Sim, se ela falar a mesma coisa que o Senhor falou, sim, senão não. Porque primeiro falou Deus. Deus falou: eu te darei um filho com Sara. Aí vem Sara e diz: não, tu já é velho,
Deus só seca, pega escravo. Ele parou ou não parou de ouvir Deus? Irmãos, basta que Deus fale uma vez. Você vai dizer, mas também Deus falou lá e depois não falou de novo. É porque a gente acha que Deus é que nem nós, que tem que ficar repetindo as coisas. Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tinha falado e que ele teria que ter ficado ecoando dentro dele. Ecoando. Quando a Sara veio falar, ele devia ter dito, não, Deus falou comigo. Quando? Hoje. Porque eu lembrei do que ele prometeu. Hoje ele falou de novo. Que ele vai me dar um filho. Amém? Permissão de Deus. E assim, irmãos, nós aprendemos que quanto mais nós evitarmos isso, menos nós sofremos. Será que não foi difícil para Abraão dizer, olha, Agar, pega o meu filho Ismael e parte? Irmãos, a Bíblia diz que Deus abençoou Ismael, sim ou não? Deus abençoou Ismael. Misericórdia. Agora as bênçãos perseguiam Isaac, o propósito. Isaac era para ter morrido, irmãos, e não morreu. A bênção veio até ele. Porque ele era o propósito de Deus. Ele estava no propósito de Deus. Seu pai estava ouvindo Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre caráter. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Caráter. Isso já tinha vindo para mim. E aí daqui a pouco o irmão Zumílio sobe lá e falou, pastor, eu acordo de manhã já pensando nos bichos. E agora ele trata os bichos. Eu disse, eu já acordo de manhã pensando nos bichos. E eu vou lá e às vezes um me irrita, outro não me irrita, daqui a pouco aquilo já passou. E aquilo, irmãos, todo relacionamento molda o nosso caráter. Até o relacionamento com os bichos. O relacionamento com os ímpios molda o nosso caráter. Por isso que cuidado com quem se relaciona. Amém? Amém. Nós precisamos nos relacionar com o Pai. Ah, pastor, eu não gosto muito de estar com a igreja. O caráter de Cristo nunca será formado em ti. Ah, mas eu me relaciono com Deus. Amém. Tu se relaciona com Deus. Assim, pastor, eu oro em casa, eu venho aqui, já saio correndo, eu assisto na internet. E eu consegui parar de pecar. Amém, sim. Uma parte do teu caráter vai sendo mudada quando está tendo relacionamento com Deus. Agora a outra parte. O caráter da santidade de Deus está sendo formado. Agora o caráter de Cristo. Engolir sapo. Ah, irmão, isso só aprende na igreja. Dentro do teu quarto tu não aprende isso. É sendo ofendido que tu aprendes a perdoar. É sendo ajudado por quem tu não espera que tu é confrontado a estender a mão. Irmãos, nós estamos nesse processo, nessa vontade de manifestar a principados e potestades. E o nosso caráter precisa ser transformado. O que molda o nosso caráter é ter um relacionamento. Amém? O maior perigo que existe é tu ter um relacionamento contigo. O que faz um crente religioso, acusador, chato, opressor, é o crente que tem um relacionamento com Ele.
Eu fiz, eu busquei, eu encontrei, eu consegui. Eu tenho me relacionado, eu e Deus. Na verdade é tu e tu. Amém, irmãos? Nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus e com a igreja. Amém? Quem quer ter um relacionamento? Esse relacionamento com Deus e com a igreja. Ah, eu quero, pastor, eu quero fazer. Irmãos, o que tem que nos motivar não é o que nós vamos fazer, é quem nós somos. Foi falado? Quem é que nós somos? O que foi falado aqui no início? Salmo 133. 133? Quase que eu gritei lá. Lê o salmo inteiro, irmão. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e vai. E o último versículo, irmãos, diz que sobre essa verdade o Senhor estabelecerá a bênção e vida eternamente. Salvação. Por que está lá Arão com a sua barba e com óleo? O processo, que é a promessa, que é a aliança. Então o que tem que nos motivar a ter uma intimidade com Deus? É porque Ele é nosso Pai e nós somos filhos. Esquece o que tu tens que fazer, irmãos. Se relacione por quem tu és. E por que eu tenho que me relacionar com a igreja? Porque se eu sou filho de Deus e o Eder também é filho de Deus, eu chego a uma conclusão, nós somos irmãos. Então eu não preciso me relacionar, o que me motiva, o resultado será esse. Agora a motivação de andar com Ele é porque nós somos irmãos. E o resultado é que ora eu estenderei a mão, ora Ele estenderá a mão. Ora eu vou trair Ele, ora Ele vai me trair. Quando nós cantamos sem nenhuma falsidade, irmãos, não é no sentido de não errar, é no sentido do que a irmã ministrou aqui. Sem nenhuma falsidade, errou, tu errou, cara. Não é a falsidade cometida, é a falsidade de não confrontar o erro. De tu ver, tu não confrontar, e depois chegar para o teu outro irmão e falar mal do teu irmão. E tu esquece que aquele irmão que tu falou é irmão dele, ele vai contar para ele. Ele conta, é por isso que conta. Aí tu acha que é fofoqueiro? Não, porque é irmão. Porque na hora ele até concorda contigo, e depois ele, poxa, ô meu irmão, o outro irmão lá falou de ti. Eu só estou te contando porque nós temos intimidade. E é verdade. E essa não é a vontade do Pai. Nós paramos de ouvir e Deus permite. Aí o irmão fica bravo com a gente. Tá vendo quando a gente para de ouvir? O que acontece? Deus permite. Aí tu tem que pedir perdão. Aí tu tem que se envergonhar na frente de todo mundo. Aí tem que dizer, eu sou um acusador, um falador, um julgador. Me perdoa. E é claro que tu é perdoado. É claro que Abraão foi perdoado, mas não precisava ter passado por aquela tristeza de despedir Ismael. De saber que tinha um filho andando pelo deserto. Ainda que ele sabia que Deus estava abençoando, que Deus falou que abençoaria ele. Amém, irmãos? O que tem que motivar a ter um relacionamento com Deus e com a igreja é quem nós somos. Somos filhos e somos irmãos, família. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus, eu sei que está tarde, que tu está cansado, fica relaxado, fica aí. Se tu pegar no sono, vai ficar gravado, irmãos. Sempre que eu tentei continuar uma pregação da outra vez, não dá certo. Se quiser tirar um cochilo aí, fica à vontade. Gálatas 2:20. Toma lá. Enquanto isso tu canta. Canta que o som não passa. Jesus te chama. Glória a Deus. Não se empolga, deixa eu terminar. Irmãos, amanhã tem festa, né? Glória a Deus. Amanhã
Vai começar às 7h30, irmãos. Ei, vai começar às 7h30, vai até às 3 da manhã. Amém? Amém? Amém. Tu entendeu, Ricardo? Diz assim, Gálatas 2, versículo 20. Já estou... Esse versículo dá até para ler cantando, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, o relacionamento que agora eu tenho, e a vida que agora eu vivo na carne, na humanidade, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo crendo que miserável homem que sou, é Ele que me ajuda. Eu vivo crendo que eu quero fazer e não consigo, não quero e faço. É isso que Paulo está falando. A vida que eu vivo na carne, eu já não vivo mais em mim mesmo. O meu relacionamento não é comigo. Não é para mim que eu tenho que provar alguma coisa. Eu preciso ser gerado e transformado em Deus. Amém? E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz, eu não aniquilo, eu não rejeito a graça de Deus. Eu sou miserável, eu precisava dele. Porque se a justiça vem da lei, do que eu faço, segue-se que Cristo morreu em vão. Por isso que é assim, pensa. Não aniquile a graça de Deus, irmãos. Amém? Tenha um relacionamento firmado nele e não nas coisas que tu faz ou não faz. Um cristão que não aprende a morrer, um cristão que não entende essa verdade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em mim, Cristo vive através de mim. Ah, eu não queria perdoar aquela pessoa, mas Ele quer perdoar. Eu acho que ela não merece, mas Cristo acha que ela merece. Amém, irmãos? Um cristão que não morre, ele está sempre... Tu vai lembrar de alguém agora. A característica de alguém que não morreu, ela está sempre buscando os direitos dela. Um cristão que não morre, ele está sempre buscando os seus direitos. Ele está sempre cheio de razão. Às vezes uma situação se desenha e tu diz, olha, isso é amor. Mas, tu vem com mais. Mais. É porque Cristo não vive através de ti. Amém? Irmãos, não existiu mais na cruz. Não existiu mais na cruz. Paulo diz, eu não aniquilo a graça, ele morreu por mim. E quando ele escreve Romanos 14, ele fala, olha, se o teu irmão fica triste, pode comida, não come. Segura lá a onda, come escondido. Pois se Cristo morreu por ti, morreu por ele. E tu que tens entendimento, se tu faz escandalizando, tu já não anda mais embaixo da graça. Amém, irmãos? Então, morra. É igual eu falei lá ontem. Igreja não é lugar de ser abençoado, irmãos. Igreja é lugar de morrer. É por isso que o relacionamento é tão difícil. Porque tu quer ser abençoado. Não. Igreja é lugar de morrer. Como assim morrer? Para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer. E é na igreja que isso vai acontecer. Não é no culto, é na igreja. É na igreja. É na comunhão, é no partir do pão, é na perseverança, é nas orações. O nosso chamado foi falado ontem, irmãos, não é para ganhar, é para dividir. E dividindo tu perde. Cristo falou, olha, o que eu faço vocês não entendem, mas vão entender. Esse é meu corpo que é entregue por vós. E pegando o pão ele partiu e deu. Para quem que ele deu pão? Para todos que estavam em volta da mesa. Ele só pôde partir, irmãos, porque ele perdeu. Ele se entregou, ele morreu. Amém? Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui.
Mais um pouquinho. Não coloque um padrão que nem você vive. Amém? Nesse teu relacionamento com Deus e com a igreja, não coloque um padrão que nem tu vive. Talvez por isso que alguns de nós precisamos continuar sentindo medo, angústia. Por isso que talvez alguns de nós precisamos cair de vez em quando. Porque talvez esse caráter ainda não está firmado em nós. Porque talvez se nós não passássemos por isso, nós colocaríamos um padrão que nós não vivemos. Então Deus faz que tu passe por esse processo, para que esse caráter seja formado em ti, para que quando alguém precisar de ti, esse vai ser o padrão. Meu irmão, o que Deus quer para a tua vida não é dizer, mas eu já passei por isso também. Amém? Deus não quer que tu caia, mas eu já caí também. Às vezes eu achava que estava de pé, quando eu via já estava caído de novo. Amém? Então não coloque, irmãos, um padrão que nem tu não vive. Não seja apenas uma referência, seja um testemunho. Sabe, a pessoa que ela é só uma referência, ela coloca um padrão alto sobre as pessoas. Agora uma pessoa que se transforma num testemunho, ela conta as coisas boas e as coisas ruins. Alguém que quer ser referência, ela se preocupa com a sua reputação. Irmão, o crente não tem que ter a reputação, o crente tem que ter o caráter de Cristo. Tem gente que até hoje não teve, às vezes, coragem de dar o testemunho das coisas erradas que fazia. Ele está preocupado com a reputação dele. Será que Paulo se preocupava com a reputação dele? Será que ele se preocupava com a reputação dele? Sim ou não? Se ele se preocupasse com a reputação dele, ele não escreveria. Porque nós, os apóstolos, somos considerados como lixo, escória da sociedade. A reputação dele é que ele era lixo, escória da sociedade, abandonado por Deus. Ele não estava preocupado com a reputação, ele estava preocupado que o caráter de Cristo estava nele. Ele fala, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós estamos presos, mas vocês estão livres. Sabe, irmãos, quando tu se preocupa com a tua reputação, quando tu quer estar certo, quando tu não queres confessar os teus erros, a tua humanidade, o caráter de Cristo não está sendo gerado em ti. Tu não estás tendo esse relacionamento. Amém? E para a gente ir encerrando nessa noite, abre 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel. Glória a Deus. Todo crente que conhece a Bíblia ama a história de Samuel. Glória a Deus. Se um dia tu tiver um filho homem, coloca o nome de Samuel. Glória a Deus. Vai que ele ouve Deus. 1 Samuel capítulo 3. Então me renderei totalmente a ti. Amém. Versículo 1. Irmãos, Deus tem um propósito? Tem. Deus vai cumprir o seu propósito? Vai. Deus vai se manifestar para principados e potestades? Vai. E domingo passado eu preguei que Deus está em busca daqueles que se interessam por aquilo que Ele está fazendo. E para se interessar pelo que Ele está fazendo, irmãos, tem que ouvir o que Ele quer fazer.
E aqui nesse personagem nós encontramos um jovem, um despreparado, alguém que nem conhecia a Deus, que ouviu ao Senhor. Amém? E quando ele ouviu ao Senhor, ele sentiu medo. Mas ele cumpriu aquilo que o Senhor queria fazer através dele. Versículo 1: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Por que a palavra era de muita valia naqueles dias? Porque ela era rara. Irmãos, a palavra nos nossos dias ela é rara. A palavra, não a pregação. O que mais tem é a pregação na internet, Jesus. O que mais tem é a pregação na internet, irmãos. Palavra tem pouca. Irmãos, a palavra nos nossos dias ela deveria ter um valor maior. Nós vivemos esses dias, irmãos, onde a palavra é escassa. Não lembro se é Oséias ou Zacarias, que nos últimos dias correrão por todo canto atrás da palavra do Senhor, com fome. Fome só vem em tempo de escassez. Essa fome não é gerada por um avivamento. Essa fome pela palavra é gerada pela escassez. Amém? Então nesses dias, nos dias que Deus vem e fala com Samuel, a palavra estava extinta. Por que estava extinta? Por causa do pecado. Por causa dos sacerdotes. Por causa da negligência do sacerdote Eli e por causa do pecado dos seus filhos. Amém? Por que a palavra está escassa nos nossos dias? Por causa do pecado dos sacerdotes, dos pastores. Amém? Amém? Irmãos, mas não é porque ela está escassa, não é porque a liderança está corrompida, não é porque o pecado está que Deus parou de falar. Sempre haverá alguém, sempre haverá um jovem, sempre haverá um mínimo para confundir toda a lógica e ouvir a Deus. A Bíblia diz que Samuel já está deitado e antes que a lâmpada da casa do Senhor se apague, uma das 7 lâmpadas do candeeiro que era aceso e ficava a noite inteira, então já estava quase amanhecendo. E é a vez que Deus chama Samuel: Samuel, Samuel. E a vez que Samuel se levanta e sai correndo aonde? A Eli. 3 vezes. A vez que ele fez isso porque ele ainda não conhecia ao Senhor. Para a gente saber tudo, versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Sabe por que ele não conhecia o Senhor? Porque a palavra ainda não tinha se manifestado a ele. Só que nós vemos no versículo 1, irmãos, que Samuel já servia ao Senhor através dele. Ele estava no processo. Talvez tu serve o Senhor pelas coisas que eu te falo, ou que tu vê alguém fazendo. Mas talvez está no momento de tu conhecer o Senhor, de tu ouvir a voz do Senhor. Talvez Deus já está te chamando, te chamando, te chamando. Talvez alguma adversidade já se apresenta, em vez de tu fazer alguma coisa, eu vou chamar o pastor, acabei. Eu vou lá no pastor, eu vou chamar ele. Porque Deus falou com ele. Deus fala mais com ele. Não, Deus está falando contigo. E por não conhecer o Senhor, por que não conhece? Porque a palavra não veio até ti. Mas como assim? Me explica, dá um exemplo. A Bíblia diz que ele é em todos e por todos. Amém, irmãos? A autoridade que está em mim, está em ti. Glória a Deus. Nós podemos ter ministérios, irmãos, distintos. Não é isso que eu estou falando.
estou falando que quando uma situação adversa se apresenta para ti e tu corre pedir ajuda para alguém, igual esse jovem fez, é porque ele ainda não conhecia o Senhor. Porque a palavra ainda não tinha entrado nele. Mas entrou. Eli, ainda que um rebelde, ele entendeu, por isso que ele demorou tanto para entender. Porque se ele não fosse omisso, ele teria entendido na primeira vez. Ele já sabia que não se ouve, que eleito não ouve voz do nada. Não é a voz da consciência. Ele diz, agora eu lembrei. Deus fala com a gente, volta lá e deita. E quando Deus fala, Samuel, Samuel, o Senhor só vai parar de te chamar quando tu disser o quê? Sabe, irmãos, não tem a ver com o que nós vamos fazer, tem a ver com se colocar à disposição. Veja, ele fala, olha, vai, e quando o Senhor te chamar, não pergunta nada, só diz assim, ó, eis-me, e Deus começa a falar com ele. E o que mais nós temos que aprender aqui é que se nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Quem não se sujeita um ao outro, nunca se sujeitou e nunca vai se sujeitar a Deus. Antes de Samuel servir a Deus, ele servia a Eli. Estava lá ele no sono, irmãos, ele escutava a voz, a vez que ele ia correndo a Eli, o seu Senhor. Amém? Deus está à procura desses, que se sujeitam. É por isso que João disse que aquele que não ama o seu irmão, nunca viu? Quem não se sujeita uns aos outros, não se sujeitou a Deus. Porque se eu me sujeito a Deus, a vontade de Deus é que eu me sujeite. Que nós nos sujeitemos uns aos outros. Sabe por que esse jovem se sujeitou a Deus? Porque ele se sujeitava a ele, o sacerdote. E a vez que Deus fala, olha, Samuel, ele falou, eis-me aqui. E Deus começa a falar, sabe o que Deus começa a falar para ele? O que Deus ia fazer. Ele falou, eu vou destruir a casa dele. Eu vou matar os filhos dele, eu vou arrancar a raiz dele, porque ele pecou contra mim. E eu decidi que vou fazer isso. E a vez que o jovem Samuel voltou para a cama e sentiu o quê? Medo. Amém? Samuel, irmãos, sentiu medo. Sabe por que ele sentiu medo? Porque ele não estava pronto para aquilo. Mas lembra que Deus chama os que não estão prontos? Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Samuel foi chamado segundo o propósito de Deus. Às vezes que no outro dia de manhã está lá Samuel quietinho, ele não ia falar nada. Sabe por que quando tu sai de casa, as coisas às vezes vêm te confrontar? Porque tu sai disposto a não falar nada, fica quieto, com medo. Aí elas vêm te confrontar. Lá vem ele. Samuel, o que Deus falou? Samuel ficou quieto, irmãos. Sabe o que ele fala para ele? Se tu não me falar, o que Deus falou que ia acontecer para mim, vai acontecer para ti. Ele diz assim, diz o Senhor, E nós encontramos isso no Novo Testamento. A gente encontra isso no profeta Jeremias. Se o Endel pecar e eu falar para ele, e ele continuar pecando, é problema dele. Se ele pecar, se eu mostrar para mim e eu não falar para ele, ele não abandonar, é o problema de nós dois. Veja, irmãos, que Deus proporciona tudo. Está lá Samuel com medo, Eli vai lá. Me conta, senão vai acontecer contigo. Amém? Amém? Mas primeiro precisamos ouvir. E só ouve aquele que diz, eis-me aqui, Senhor. Fala. E geralmente o que Deus nos pede, irmãos, não é geralmente, é sempre. O que Deus nos pede para fazer é difícil. Glória a Deus. Se tu estás fazendo coisas fáceis, é porque tu não tens ouvido Deus. O que o Pai pede para aqueles que têm intimidade com Ele, intimidade com a igreja, são coisas
difíceis. Glória a Deus. Samuel ouviu a Deus ou não? Mas sabe por que ele ouviu a Deus, irmãos? Fica de pé, faz favor. Toda a educação. Sou meio mal educado às vezes. Antes, irmãos, antes de Samuel ouvir a Deus, teve alguém que clamou por ele. Amém? Amém. A vez que uma mulher chamada Ana vivia angustiada, porque ela não podia gerar. Amém? Versículo 19 do capítulo 1 diz assim: E levantou-se de madrugada e adoraram perante a Deus, e voltaram e vieram a casa em Ramá. Eucana, seu marido, conheceu Ana e a sua mulher, Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O que ela tinha pedido e clamado, irmãos? Um filho. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, porque o Senhor lembrou do clamor dela. E ela teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ele ao Senhor. Irmãos, aquilo que nós pedimos ao Senhor é gerado para o Senhor. Ana pediu um filho, ela recebeu o filho. Eu creio que quando ela pediu lá atrás, irmãos, ela queria para ela, porque a Penina perturbava ela. Mas quando realmente gerou, ela falou: o nome será Samuel, porque Deus gerou. Irmãos, tudo que Deus gerar em ti é para voltar para Ele. Amém? Tudo que Deus gera em nós, irmãos, é para voltar para Ele. E ela vai lá e entrega o filho. Só houve esse jovem que ouviu a Deus porque antes alguém intercedeu, porque antes alguém clamou. Amém, irmãos? Eu creio que hoje estamos ouvindo, continuaremos ouvindo, pessoas que ainda não ouviram vão ouvir, porque lá atrás já vem gente clamando. Às vezes nem nesse lugar, às vezes nem nessa geração. Talvez seja de uma geração de um século passado. Talvez lá atrás alguém já vinha clamando: Senhor, quando se manifestar os tempos de Laodiceia, levante alguns que vão ficar firmes até o fim. Talvez uma geração atrás, irmão, gerou a nossa geração de Samuel, que eu vi e que, por mais difícil que fosse falar algumas coisas, falaria. Porque alguém clamou antes e gerou algo em Deus. Amém, irmãos? Nós somos essa geração que precisa dizer: ó, assim diz o Senhor. Uma geração que ouve e fala. Glória a Deus. Vamos orar? Acabou.